Mais uma vez, eu recomendo, a cada um de nós que estamos aqui presentes, que independente desta casa, deste espaço ser considerado por muitos, uma casa de oração, um lugar de oração, ele é também, e até mais, um lugar de estudos, um lugar de aprendizado, um lugar que nós vamos ou viemos buscar algo para melhorar as nossas vidas e não apenas como um compromisso de ouvir, cumprir uma obrigação e ir embora. Então, o objetivo de cada um de nós, para nós mesmos, deve ser a elevação, deve ser a evolução. É esse o objetivo que nós temos e acredito que cada um de todos que estão presentes devem buscar aqui. Foi de propósito, tá? Não é para ninguém, não. É para nós mesmos e essa foi especialmente para mim também. Porque qual de nós não está numa situação bem parecida com essa? Ou qual de nós não passa por situações como essa? Revolta e resignação. Nós começamos a nossa preleção de hoje lembrando aquela frase que eu acredito que todos aqui conhecem quase de cor. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. Isso está lá nos primeiros capítulos do Evangelho, está em João. João já está no número 1, João 1 até 3, ele mostra essas frases, No princípio era o Verbo era Deus, e tudo foi feito por Ele. E nós, consultando aí a nossa ciência atual, nós percebemos a grandiosidade de todo o universo, com suas milhões, bilhões, trilhões, sei lá eu quantas galáxias. Como Deus é infinito, nós também temos que deixar ao infinito essas mensurações. Com todo este universo, Deus é o autor. Deus foi o ser que o criou. Feito isso, escolhendo lá num determinado ponto de uma galaxiazinha escondida lá não sei onde do universo, mesmo nessa galáxia, num cantinho dela, numa das estrelinhas menorzinhas e mais acanhadinha que se chama Sol, próximo dele, por intercessão de Deus, num determinado momento, foi nomeado um gerente para formar uma nova comunidade. E assim Jesus começou a formação de um planeta destinado à elevação de espíritos já em condição de melhorar, de condição de chegar à perfeição. Lá num cantinho foi montado esse planeta Terra, esse planetinha que nós vivemos. Com o passar do tempo, a Terra esfriou, a Terra tomou outros aspectos, E Deus disse, logo depois disso, e faça-se a luz, e a luz se fez. Também nós conhecemos essas frases. E Deus fez-se a luz e fez-se tudo. E com a terra já preparadinha, com a terra nestas condições, já com os animais, já com a vegetação, Deus criou o homem, a mulher, o ser humano, por assim dizer. Então foi nesse momento em que nós temos notícias da primeira alma a ser encarnada neste planeta. Pois até então, o que nós tínhamos eram animais de todas as sortes, flores, plantas, de maneira geral. E neste momento, Deus passou a
criar o ser humano, o homem, destinado à perfeição, né? E escolhemos todo esse planeta para isso. Lá atrás, nesse momento em que Deus montou, de que Jesus preparou esse espaço para nós, vamos lembrar também disso. Nós tínhamos um planeta e, queiramos ou não, houve necessidade de um primeiro. Sempre, dos milhões e milhões, das milhões e milhões de pessoas, houve. Com certeza um que se destacou primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e assim foi. Então vamos hipoteticamente, não nos entregando a Adão e Eva, tá? Esqueçam disso. Mas vamos lembrar nessa possibilidade de um único ser, ele tinha um planeta inteiro para ele. Era tudo dele, tudo, árvores, plantas, animais, tá? E aí eu fiz uma divisão, porque do primeiro veio a segunda, e pelo que se percebe já dá até para saber o espaço feminino, né? É esse de baixo aqui, né? Um pouquinho maior que o do homem. Então, com a formação desta, vamos hipoteticamente também, dessa segunda pessoa, nós começamos os primeiros conflitos. Que parte é minha, que parte é sua? O que é meu? Isso num planeta inteiro. Mas nós já tínhamos que cada um ficar no seu espaço. E aí vem do nosso tema, revolta, resignação. Alguém tinha-se que ficar resignado a meio planeta. Com o passar do tempo, outras pessoas foram sendo criadas e o universo humano começou a se formar cada vez mais pessoas nascendo, mais pessoas dividindo o nosso planeta. Até que nós vamos chegar no momento de uma superpopulação que encontramos hoje. Se lá atrás, com um ser, com dois seres, nós poderíamos já ter esses questionamentos de espaço, quanto mais hoje. Essa superpopulação planetária nos dias de hoje, com dados colhidos agora no mês de abril de 2019, nós temos 7,7 para 7,8 bilhões de almas encarnadas no planeta Terra, com expectativas para pouco tempo, 2030, 8 bilhões e 6, e para 2100, mais de 10 bilhões de almas encarnadas no planeta. Só isso traz à baila o assunto da nossa preleção de hoje. Este é o mundo que nós compartilhamos. Este é o mundo que nós vivemos. Estas 7 bilhões, 700, 800 milhões, etc., de pessoas são nossos irmãos, feitas na mesma semelhança de Deus, feitos todos destinados à perfeição e caminhando todos em busca da sua evolução. Difícil? Não. Nós percebemos isso no dia a dia? Nem sempre. Muitas vezes o nosso umbigo é o mais importante ser do universo. Nós, muitas vezes, não estamos preocupados se o José da Silva, lá da Transilvânia, vai morrer de fome ou não, porque a nossa vida depende daquela roupa que eu ia comprar amanhã, que estava programada, do produto do Mercado Livre que iria chegar.
nós infelizmente ainda estamos numa condição assim. E nós nos revoltamos quando as coisas não dão certo do jeito que nós esperamos. Como se Deus tivesse feito um mundo exclusivo para nós apenas. E as outras pessoas fossem figurantes. Como nós olhamos o universo, olhamos as estrelas e muitas vezes imaginamos o que Deus fez. Aquilo lá foi feito para alegrar as nossas noites. Nós temos esse orgulho ainda. Deus fez tudo aquilo, bilhões de estrelas, galáxias que nós não vamos conseguir achar, mas é para iluminar a nossa noite. Nós temos essa pretensão ainda. E aí, com a superpopulação do planeta, e aí, com as diferenças de raças, com as diferenças de oportunidades, com as diferenças de condições climáticas, com as diferenças de localizações, o mundo está vivendo nos últimos todo o tempo, não são nos últimos 10 nem 15, mas desde todo o tempo, em guerra consigo mesmo, em revolta consigo mesmo, em lutas consigo mesmo, cada um tentando achar um espaço que julga seu, cada um lutando por um quinhão que julga seu. E aí nós vamos ver as guerras fratricidas, nós vamos ver a escravidão, nós vamos ver a miséria, nós vamos ver a fome, nós vamos ver o desrespeito, nós vamos ver os abusos de todos os tipos e nos revoltamos. Momento a momento, nós nos revoltamos. Será que Deus não previu isso? Muitas vezes nós passamos por essa mentalidade. Será que Deus não sabia disso quando Ele montou o planeta? Será que Ele não tinha essa imaginação que não ia dar certo? Mas, dentro da nossa doutrina, nós aprendemos que todos nós nascemos puros, ignorantes, simples, sem conhecimento de nada. E cada um galgou a sua evolução da maneira que foi possível. Assim como quem é pai, quem é mãe, quando tem mais de um filho, os filhos são iguais. Os irmãos são praticamente, nasceram na mesma casa, se são pobres todos foram, e uns deram certo, outros entraram para o crime, outros se deram bem, cada um viveu aquilo que quis, usou do seu livre-arbítrio para prosseguir. Mas hoje nós olhamos em 2019 e dizemos, será que Deus não previu isso? Ele não podia fazer diferente? E os infortúnios da população continuam trazendo para nós, momento a momento, revolta, inconformismo. E palavra simples, o que é essa revolta que nós brigamos tanto? Está escrito aqui, ó, é a nossa natural resistência quando não aceitamos uma circunstância que nós não planejamos. Nós planejamos um mundo, cada um de nós, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não dá certo por algum motivo. Revolta. Nós nos revoltamos quando temos perdas materiais, quando temos perdas afetivas,
porque aquilo não podia sair da minha esfera de domínio. Está algo errado e eu estou revoltado com isso. Era meu, estava aqui, estava comigo. E por que que eu perdi o controle de tudo isso? Nós nos revoltamos quando a doença, a humilhação, as traições nos rodeiam. Não era para acontecer comigo. Não era. Estava tudo sob controle. Eu tinha saúde plena. De onde apareceu essa doença? Eu fui no médico, eu fiz check-up, Não era para isso. Por que meu filho está doente? Por que nós ganhamos aquela doença ruim, né? Que nós falamos toda hora? Por quê? Muitos casos, e quase todos os casos, por desconhecimento das leis de Deus. Nós não falamos lá no primeiro momento, e fez-se o mundo, e Deus foi que fez tudo. Quem faz alguma coisa, faz com regras. Quando se monta um condomínio aqui na cidade, em qualquer lugar, se faz com regras, não põe todo mundo lá para depois montar regras. São feitas as regras antes. Seja de que maneira Deus pensou, Ele montou uma linha de leis para reger todo esse universo. E ao que parece, quando nós olhamos para cima, parece que está dando tudo certo. O universo trabalha em sintonia, em harmonia. Mas nós desconhecemos suas leis. E essas leis todas estão impregnadas em nossa razão. Quando nós nascemos, alguém já põe lá a plantinha, já põe lá carrega o nosso HD com esses conhecimentos todos. E nós vamos ficar nessa revolta enquanto resistimos. Nós vamos ficando presos aos problemas. Quanto mais nós afrontamos os problemas, mais nós ficamos presos a eles. Se eu tenho um problema de estômago e fico com isso na cabeça dia e noite, eu não vou perder esse problema. Se eu tenho um problema conjugal e não tiro esse problema da cabeça, eu vou aumentar esse problema. Se eu não desvincular do meu problema, eu vou levá-lo comigo pela eternidade. É um problema meu. Não há outra saída. Eu não deixei para trás um problema, eu levo comigo. Enquanto eu o fizer desta maneira, eu estou resistindo. Tristezas, culpas, indignação, quem não as tem? Mas e os desígnios de Deus? Todos nós, de alguma maneira que estamos aqui, ou que esposamos alguma religião, seja ela qual for, entendemos em primeiro lugar, Deus deu importância, Deus fez isso, Deus vai prover, Deus, vou rezar para que sarar. Todos nós temos essa fé, nós acreditamos na existência de um Deus Todo-Poderoso, mas nós não nos sujeitamos às suas leis, às suas maneiras criadas para agir. Então, todos esses tipos de embate, todos esses tipos de reações que nós temos, são destrutivas para nós. Nós não deixamos nenhum momento para trás nossos problemas. Quem assistiu aí o Sexto Sentido, né, um filme
O filme é bom, meu modo de ver, nós lembramos bem disso, né? A pessoa não deixa de lado e ela revive o momento dela direto. A cada momento, para quem assistiu o filme, o artista ele vai e tenta entrar na portinha dele. O filme inteiro ele está fazendo isso, até que ele acorda para a realidade. Demora um pouquinho, né? Que ele entende que ele que é o bom e o resto que não está funcionando. No outro filme também, Os Outros, mesma situação. As pessoas têm medo de fantasmas, têm medo de espíritos e passam o filme inteiro se protegendo dos espíritos quando descobrem que são eles os espíritos e que de quem eles estão correndo são justamente dos encarnados. Então nós levamos ou não os nossos problemas por quanto tempo nós desejarmos. A pressa de resolvê-los é só nossa e de ninguém mais. E aí vem um outro questionamento que nós ouvimos ou percebemos ou vamos buscar dentro das pessoas. Então Deus é injusto? Por que comigo? Quantas pessoas não lutam com essas palavras? Quantas pessoas não se revoltam mostrando que Deus é injusto? E se nós espíritas em especial, que adotamos a filosofia da reencarnação, que entendemos a reencarnação como uma justiça de Deus, quando nós desprezamos essa situação e entendemos que nós temos uma única vida, que nós nascemos hoje e morremos talvez amanhã, talvez em 10 anos, talvez em 20, em 50, em 100 anos. E se foi bom, vai para o céu, e se foi ruim, vai para o inferno. E percebemos que tem gente que nasce numa favela com a pobreza absoluta e outros na riqueza. Nós temos que entender que Deus é injusto mesmo. Por que que Ele me coloca na favela e me coloca o outro lá na posição privilegiada e quer que nós dois sejamos bons a ponto de irmos para o céu? Seria plenamente injusto. A doutrina espírita nos dá essa chave da reencarnação. Aliás, não é a doutrina espírita. Desde Platão, desde o começo dos primeiros pensadores da Grécia Antiga, já se trazia à baila essa história. Jesus, quando esteve na Terra, ele falou isso explicitamente quando se reportou a João Batista, de Elias, que se buscava Elias, já veio e vocês não viram. Jesus no Monte Tabor fez com que espíritos se manifestassem lá. E o que aconteceu com os discípulos de Jesus? Correram de medo. Está lá no Evangelho. Nós lemos e entendemos muitas vezes o que queremos. Com a chave da reencarnação, nós vamos entender que é a forma encontrada por Deus, assim como é a forma encontrada por nós mesmos, quando reparamos os erros dos nossos filhos. Ou nós somos melhores que Deus, porque se um filho briga com o outro, a gente põe os dois juntos para fazerem as pazes. Se um filho surrupia alguma coisa do vizinho, nós fazemos o filho passar a vergonha de ir lá devolver. Isso dói para o filho. Mas é a forma que o pai encontra para corrigir seus filhos. Hoje não está na moda mais dar umas palmadas, né? Mas eu dei bastante no meu filho. Mas quantas vezes o filho apronta e o pai, mesmo com dor no coração, enche de palmada para consertar. E Deus não faria isso conosco. Deus, Ele põe nós no mundo, deixa muitos se lascarem,
vivendo em condições subhumanas, e exige dele que seja bom para poder chegar ao céu. E há outros da riqueza, da beleza, da saúde, quem tem mais condição de chegar ao céu. Nós, espíritas, resgatamos essa filosofia, esse dogma da reencarnação. Foi trazido a nós pela razão. Nós, estudando o beabá das palavras, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, que, ao contrário do que muita gente imagina, não é um Evangelho diferente, né? Ele é o mesmo Evangelho que todas as religiões têm, mas que são classificadas de forma diferente, que são classificados de formas diferentes, de modo a nos dar um entendimento, porque os 4 evangelistas contam a vida de Jesus os mesmos passos. Um conta de um jeito, outro conta do outro, outro conta do outro. E aqui nós tentamos compilar as mesmas passagens e extrair dela o que realmente interessa no sentido moral. Ao Espiritismo não interessa se Jesus tinha olhos verdes, azuis, se ele usava roupa, se ele comia, se ele não comia. O que interessa ao Espiritismo é a moral que ele passou, a lição que ele nos passou nesse sentido. E aí, temos solução? Essa é a solução primeira. Calma, serenidade, contar até 10, até 100, até 1000, até 1 milhão, sei lá eu quanto. Agarrarmos a amigos verdadeiros que possam nos auxiliar, que possam nos encorajar e, principalmente, orar, rezar. Esse é o nosso celular com o plano espiritual. Em qualquer religião que se pense, é a oração, é o contato direto, é o pedido que nós temos diretamente com a divindade através dos seus prepostos, para tentar solucionarmos os nossos problemas, as nossas aflições. A oração, segundo Santo Agostinho, ele diz assim: como são tocantes as palavras vindas de um coração em prece. Como são tocantes as palavras trazidas ao plano espiritual naquele momento de aflição em que o ser ora de verdade. Mas nós só oramos de verdade naquela hora que não tem mais jeito. Do resto, nós decoramos frases, decoramos preces, e se quiser colocar um gravador lá rezando, pode deixar na casa rezando o dia inteiro, mas não vem do nosso coração, vem do som apenas. Então, como são tocantes as palavras daquele que ora com o coração, aquele que busca a divindade no momento de dor, no momento de sofrimento. E por que esses momentos de oração não podem se estender em todos os momentos da nossa vida? E aí entra o ponto-chave nosso, a resignação. E quando se fala nesta palavra resignação, primeira coisa que vem então é isso, Deus me quer aqui na palma da minha mão, então eu vou ser um fantoche dele, ele vai fazer o que quiser. Muitas pessoas ainda pensam assim e simplesmente abandonam suas religiões. A quantidade de descrentes no mundo, na atualidade, é muito grande, porque as igrejas, de uma forma geral, passaram esse Deus, nasceu, foi bom, vai para o céu,
e não explica todas essas condições adversas que nós vamos sofrendo, encarnação após encarnação. Deus é único. Qualquer religião tem essa certeza de Deus. Deus é eterno. Qualquer religião tem essa certeza de Deus. Deus é imutável, as coisas que Ele faz não se mudam. Todas as religiões têm esse conhecimento sobre Deus. Deus é todo-poderoso. Todas as religiões têm esse sentido de Deus. E, principalmente, Deus é soberanamente justo e bom. Todas as religiões têm esse conhecimento de Deus. Todas. Então, por que um nasce pobre, outro nasce rico, um nasce aleijado, outro nasce são, um nasce feio, doente, mal acabado, outro nasce com toda a saúde do mundo? Quando nós entendemos as leis de Deus, entendemos que nós temos que reparar as nossas faltas aqui. E aí entra muito bem o que a mãe da gente sempre nos falou: aqui a gente faz, aqui a gente paga. É bem isso mesmo. É neste planeta de provas e expiação, por enquanto, que nós vamos recapitulando, momento a momento, experiências novas, para chegarmos à perfeição. E nós notamos isso hoje com as pequenininhas. Estou vendo uma pequenininha lá no fundo? Se entregar um celular na mão dela, ela sabe mexer tranquilamente, verdade? A evolução está vindo, nós não estamos percebendo isso. No meu tempo, nem pensar. Se desse uma régua na mão, não sabia o que era. Então, a evolução vem passo a passo. As encarnações sucessivas vêm nos trazendo progresso. Quando nós nos resignamos, nós não estamos fugindo da luta e nem abandonando a luta. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos pedindo forças. Nós estamos obedientes à lei de Deus. Nós estamos seguindo aquilo que Deus planejou para nós. Nós estamos deixando de lado as nossas particularidades e nos entregando a um roteiro pré-estabelecido que, como Deus é justo e bom, esse final do roteiro só pode ser maravilhoso e prometido como a evolução, ser de perfeitos, como meu Pai é perfeito, que Jesus passou para nós. Quando nós temos essa obediência às leis, nós temos um consentimento da nossa razão, a nossa forma de entender o mundo, a nossa forma de estudarmos as Escrituras, a nossa forma de interpretarmos os ensinamentos de Jesus, nos faz com que a nossa razão aflore, que nós entendamos os caminhos a serem tomados, as trilhas a serem tomadas. Mas nós temos um outro consentimento, que é a resignação. Esse é um consentimento já do coração. É mais profundo, é nosso, é íntimo. Isso é nosso. O nosso coração entende isso como verdadeiro e não apenas a matemática. Eu sigo porque se eu fizer assim, eu vou para o céu. Tá, ótimo. Mas a resignação nos faz melhores, nos faz aproximarmos da divindade momento a momento. E assim, para encerrarmos a nossa preleção de hoje, eu trago um trecho de Francisco de Assis como a nossa prece de encerramento. Senhor, dai-me a força para mudar o que pode ser mudado. Dai-me a resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E dai-me a sabedoria
para poder distinguir uma coisa da outra. Graças a Deus.